Compartilhou, pessoal? Vocês estão vendo aí ou não? Não, professor. Deixa eu colocar aqui de novo. E agora? Ok. Então vamos fazer uma análise aqui com o professor. Vou usar essa imagem aqui. Então aqui eu tenho um esfregaço em lâmina, né, com a borda esquerda, centro, borda direita e cauda. Normalmente no esfregaço a gente faz aquele movimento em zigue-zague, né, para fazer a análise. E aqui a gente vê, né, o tecido sanguíneo certinho. E nesse tecido sanguíneo, de cara, a gente observa ali, né, um aumento aqui bem pequenininho, só para vocês enxergarem, olha, as hemácias, tá bom? Muitas hemácias. Aqui os leucócitos, né, esparramado aqui no centro. Então a gente tem vários linfócitos, onde eu estou colocando o cursor aqui. Neutrófilos segmentado, monócito, neutrófilo segmentado e aqui um linfócito. E também observamos entre as hemácias, deixa eu aumentar aqui, as plaquetas, certo? Então olha lá, hemácia, normocítica, normocrômica, tá bom? Plaquetas, apresentando aqui também até uma macroplaqueta, né? Olha só. Está aumentando aqui no aumento de imersão 1000 vezes, para ver todos os detalhes, certinho. Você observa aqui a questão da macroplaqueta, olha lá. Então aqui eu tenho uma hemácia, certo? Aqui eu tenho uma plaqueta normal, tamanho de uma hemácia é de 7 a 8 micras, ela tem um volume celular médio que varia de 80 a 92 fentolitros. A plaqueta, ela já tem um volume bem menor, né? Se a hemácia é de 80 a 92, a plaqueta é de 7 a 12 fentolitros. Então, plaqueta é bem menor, né? Em relação à hemácia. E aqui eu tenho o menor leucócito que a gente apresenta, que é o linfócito, né? Linfócito aqui ele tem um núcleo bastante condensado, cromatina bastante condensada, um citoplasma em forma de meia-lua, e reparem que ele é quase do tamanho de uma hemácia. O núcleo dele é aproximadamente igual ao tamanho de uma hemácia normocítica e normocrômica, tá bom? E aí eu tenho o linfócito. Qual que é a função do linfócito? Ele participa ali das respostas imunológicas, orquestrando a produção de anticorpos. E aqui, quando eu olho morfologicamente, não tem como eu descrever se isso aqui é um linfócito TCD4, se isso aqui é um linfócito TCD8, ou se isso aqui é um linfócito B. Então, a gente sabe que é um linfócito, tá bom? Se fosse um linfócito TCD4, o papel dele era de auxiliar na resposta imunológica. O TCD4, ele recebe, né, o antígeno apresentado pelo monócito, e aí, nessa apresentação de antígeno, ele reconhece se é próprio do meu organismo ou não, porque o linfócito T passou por seleção química, certo? E aí, sendo próprio do meu organismo, eu não vou reagir contra. Sendo não próprio do meu organismo, aí é um antígeno, eu vou ativar o linfócito B para produzir anticorpos contra aquele antígeno. E se for vírus, eu vou ativar o linfócito TCD8 para destruir as células infectadas por citotoxicidade. Então, TCD4, ele é auxiliar. TCD8 é citotóxico e linfócito B é aquele linfócito que produz os anticorpos. Plaquetas, né, fazem parte da hemostasia primária, né, do meu sangue, certinho? E aqui eu tenho uma macroplaqueta. Nesse caso aqui, quem apresenta macroplaqueta são pessoas que têm propensão
a ter trombose, né, no futuro. Uma coagulação intravascular, né, trombótica. Mas, se acompanhado, né, não tem problema nenhum. Então, normalmente, quando aparece macroplaquetas, né, no laudo a gente escreve presença de macroplaquetas, para alertar o médico que existem plaquetas grandes, né, e isso daqui pode ter problemas, inferir problemas na pessoa para o futuro. Uma outra célula que eu quero que vocês observem, eu vou diminuir aqui o tamanho para a gente localizar. Olha lá, é o neutrófilo, que tem a função fagocitária, não é? Olha lá, neutrófilo segmentado, olha aí. Né? Ele tem a função de fagocitose. Então, o neutrófilo segmentado, ele apresenta grânulos no seu citoplasma, tá bom? E apresenta, nesse caso aqui, o núcleo com segmentos. Um segmento, 2, 3 segmentos, tá bom? Então, é um neutrófilo segmentado. Qual que é a função dessa célula, professor? A função dessa célula é fagocitose, certinho? A fagocitose tão essencial aí para a manutenção da resposta imunológica. É esta célula aqui, que quando o antígeno entra, é a primeira célula que é ativada ali para promover fagocitose, resposta imuninata e geração de inflamação e pulso, certo? Essa célula aqui, ó, neutrófilo. E aí quem ajuda o neutrófilo nessa fagocitose, né, como sempre, é o seu melhor amigo, o monócito, que está aqui do lado, ó, certinho? Olha lá, o monócito, ele é uma célula bem grande, né? Tem um citoplasma que lembra a cor azul acinzentada. Olha aí. Então, citoplasma azul acinzentada, um núcleo ameboide, às vezes o núcleo fica oval igual do linfócito e algumas pessoas confundem com linfócito, mas é só lembrar que o linfócito ele tem praticamente o tamanho de uma hemácia. Aí você olha um monócito aqui perto de uma hemácia, a hemácia vira quase né, um ponto perto do monócito, tá bom? Então, o monócito, ele é bem grande, apresenta o citoplasma abundante, normalmente um núcleo ameboide, mas pode apresentar também em forma oval, tá bom? Confundindo algumas pessoas com linfócito. E a função dessa célula aqui é fagocitose, assim como a gente viu no neutrófilo. Mas também ele tem a responsabilidade de apresentar o antígeno para o linfócito T CD4, como a gente viu. Então, numa resposta imunológica, normalmente o que acontece? O monócito, junto com o neutrófilos, né, estão fagocitando numa resposta imuninata celular dependente da fagocitose. O monócito, além da fagocitose, ele sai do local da infecção, vai lá no linfócito TCD4 e apresenta, né, o antígeno, né, que ele fagocitou para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, reconhecendo como antígeno, ativa o linfócito B, e o linfócito B, por sua vez, vai produzir anticorpos. E se for um antígeno viral ou carcinogênico também, ele ativa o linfócito TCD8, que vai promover a resposta citotóxica, eliminando aquela célula, né, que está com problemas. E aí a gente viu aqui neutrófilo, função fagocitose, monócito, função fagocitose, apresentação de antígeno, e linfócito, que tem função de promover a resposta humoral, seja através da apresentação de antígeno para o linfócito B, que vai produzir anticorpos, ou para o linfócito TCD8, que vai produzir citotoxicidade. Certinho? Falta a gente olhar aqui o eosinófilo, tá bom? Uma célula alaranjada, por isso chamamos de eosinófilo. Vamos dar uma olhadinha aqui no centro do esfregaço. O eosinófilo ele tem função
uma função efetora de promover ali a resposta contra parasitos e também participa de alguns processos alérgicos. Olha aqui o eosinófilo. Se você olhar o neutrófilo, você percebe que o citoplasma do neutrófilo é um citoplasma mais tendendo ao róseo, né? Olha lá. Já o eosinófilo tem esse citoplasma alaranjado. Olha lá, neutrófilo. Os dois são praticamente do mesmo tamanho, né? Se você observar. O neutrófilo é ligeiramente maior do que o linfócito praticamente do tamanho da hemácia. Neutrófilo que eu tenho 2 neutrófilos segmentados e aqui do lado eu tenho um eosinófilo. Então, comparando as diferenças, você percebe claramente, né, essas diferenças aqui. E aí, olhando o eosinófilo um pouco mais de perto, cadê ele? Tá aqui, ó. A gente percebe que é uma célula que contém grânulos alaranjados. Esses grânulos bastante grosseiros, né? Quando a gente olha para o neutrófilo, é uma granulação mais fina. E aqui eles são maiores, né? Olha lá, grânulos bem maiores. E aí tem aí essa coloração tendendo ao alaranjado. E o núcleo do eosinófilo, ele sempre lembra esse óculos Ray-Ban, né? É um núcleo bilobulado, parece um óculos de aviador ou um halteres de academia, enfim, tá bom? E a função dessa célula é participar contra respostas contra parasitos, né, e respostas alérgicas, tá bom? E aí, como você pode observar, quando a gente analisa o esfregaço, a maioria das células que a gente vê são as hemácias, porque a gente tem aí, em média, de 4 a 6 milhões de hemácias por microlitro de sangue, e no mesmo microlitro de sangue a gente tem de 4 a 11 mil leucócitos. Então, de 4 a 6 milhões é um número muito grande quando a gente compara de 4 a 11 mil. Então, por isso a gente sempre vai ver mais hemácias do que leucócitos no sangue. Uma outra coisa que eu quero que vocês reparem é que a gente tem uma boa quantidade de neutrófilos. Olha, o que você mais vê aqui é neutrófilo. Olha, neutrófilo, 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 tá bom? E linfócito, 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 linfócito. Porque são as células mais abundantes, leucocitariamente falando, né? São as células mais abundantes. Normalmente a gente tem ali em torno de 50% a 70% de neutrófilos, né? Das células leucocitárias, 50% a 70% são neutrófilos. E em torno de 30% a 40% são linfócitos, certo? Eosinófilo, normalmente, os valores de referência dele variam de 1 a 6%. Então, é um número bem baixo, por isso você observa aqui que no meio de tantos linfócitos e neutrófilos, tem um eosinófilo que a gente custou achar, tá bom? E quando eu diminuo mais ainda o tamanho, você observa que tem mais linfócitos e neutrófilos aqui do outro lado. E aqui tem um eosinófilozinho e aqui parece que tem outro, olha. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, esse aqui foi o que a gente analisou e esse aqui é outro, ó, eosinófilo. Tá vendo? Então, no meio de tantos, existem poucos eosinófilos, olha lá. Tá bom? Representantes aí. Então, esse eosinófilo aqui, tá bom? Representantes aí da imunidade contra parasitos e processos alérgicos. E aí tem um que é menos ainda, né? O basófilo. E a gente nem viu aqui monócito, né? Monócito também a gente viu no outro esfregaço. Ele é uma célula que apresenta, né, em torno aí de 2 a 8%. Então, um pouquinho mais do que o eosinófilo, só porque aqui a gente está no centro do esfregaço. O monócito, como é uma célula grande, normalmente a gente vê ele ou na borda esquerda ou na borda direita. Tá bom? A gente viu a borda esquerda, tinha monócito, a gente estudou,
Vamos vir para a borda direita aqui. Olha lá, na borda direita, né, do esfregaço, a gente já começa a enxergar a monócito. Monócito aqui, né? Dá uma caminhadinha aqui mais para a borda. Olha, quanto mais na borda eu estou, mais monócito eu enxergo. Olha, tem neutrófilo aqui, neutrófilo segmentado, neutrófilo segmentado, linfócito, linfócito, neutrófilo segmentado, e aqui o monócito, né? Olha lá a diferença entre tamanhos, né? Então, neutrófilo segmentado, linfócito e monócito. Bom? Então, o monócito ele também tem baixa concentração, é de 2 a 8%, né, o valor de referência. E aí a menor concentração você vai achar a nível de basófilos. Basófilos, ele não fica na corrente sanguínea, é produzido, mas migra para o tecido, porque vocês se lembram que ele está relacionado à hipersensibilidade do tipo 1. Ele se liga ao IgE, provocando a hipersensibilidade do tipo 1, que é aquela que nós temos aí a hipersensibilidade instantânea, choque anafilático, certo? Com produção de histamina, inchaço, coceira. E aqui um monócito. Esse aqui tá bonitão, né? Linfócito azul acinzentado, núcleo ameboide, certinho? E aí, o basófilo, eu nem vou me arriscar a procurar ele aqui, porque a porcentagem de basófilo, ele é de 0 a 3% na corrente sanguínea. Então, 0% é possível que a gente procure e não ache, certo? Por que disso, professor? Porque normalmente o basófilo ele é produzido e lançado na corrente sanguínea. Deixa eu olhar aqui. Me lembrou alguma estrutura? Não. Então, aqui, linfócito, linfócito. E aqui um neutrófilo bastão, né? Ele não está segmentado, olha. O núcleo em forma de bastão. Não apresenta segmentos. Então, isso aqui é um neutrófilo jovem, recém-lançado na corrente sanguínea. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai segmentando. 2, 3, 4 segmentos, né? E assim por diante. Olha só, esse aqui já tem, né, 2 segmentos. Então, um neutrófilo um pouco mais velho do que o bastão, já apresenta aqui 2 segmentos. 1, 2. E aí depois ele vai dividindo em 3, 4, 5 segmentos e assim por diante. Quanto mais segmentos apresentar, mais idoso ele é. Idoso no sentido assim, essa célula dura 7 dias em média, tá? Porque é muito improvável que você em 7 dias não tenha uma resposta imunológica, né, contra algum antígeno qualquer. E você nem percebe isso, né? Você percebe aí de tempos em tempos que você tem uma doença, porque você estava imunodeprimido e a doença conseguiu, né, causar a prodromicidade, que é os sintomas. Caso contrário, todos os dias você é invadido com antígenos e o seu sistema imunológico faz com que você nem perceba isso. E essa célula aqui, como é uma célula fagocitária, ela dura em média 7 dias, ou seja, é tempo suficiente para ela ser produzida e entrar em contato com algum antígeno, tá bom? E aí, olha só, pessoal, quando eu coloco basófilo aqui, né, que aí fica mais fácil da gente localizar ele no Google do que naquele esfregaço. Olha lá, é uma célula que contém um citoplasma bastante granulado, granulações intensas, certinho? Olha lá. Então, o citoplasma dele é bastante granular, certo? E os grânulos são grânulos bastante grosseiros, daí o nome basófilo, porque os grânulos têm a cor, né, escura, como se fosse tendendo ao negro ou basofílico. Quando eu falo eosinófilo, você viu que a cor é alaranjada. O basófilo
já tem essa coloração mais escurecida devido aos grânulos, olha lá, bastante grânulos grandes, pretos. E ele também tem dois tipos de grânulo, esse grânulo grande e preto, e tem o grânulo também de estamina, que é vermelhinho, que está aqui mascarado no meio, tá bom? Então, esta é a célula que nós chamamos de basófilo. Ele é um pouquinho maior que as hemácias, portanto, um pouco maior do que os linfócitos, tá bom? E aí você tem ali os basófilos. E aí eu não gosto muito desses esquemas, né? Olha só, aqui ele está representando um basófilo maior do que o monócito até. Na vida real não é assim, você está percebendo que o basófilo, o monócito perde uma hemácia, a hemácia fica pequenininha. Né? Olha aqui, né, na situação, o basófilo ele é um pouco maior do que o linfócito, né, quando eu comparo um com o outro. Certinho? E aqui, olha, tem outros basófilos. Para você encontrar, assim, basófilo nessa quantidade na corrente sanguínea, eu acho que isso aqui foi montagem, tá bom? Mas é basófilo, certo? Porque se é encontrado tanto basófilo assim concentrado em um único lugar na corrente sanguínea, a pessoa tem que estar com alergia muito intensa para ter essa basofilia ou leucemia, né? Leucemia também, em alguns casos, dá basofilia, sim, na corrente sanguínea. E aí você observa que nesse basófilo, ó, a granulação preta maior e uma granulação bem pequenininha aqui, olha. Então, essa granulação preta maior são grânulos de heparina e a granulação pequenininha são grânulos de estamina. Por quê? Essa célula é responsável pela produção de heparina, que é o anticoagulante natural, e estamina, né? E aí, portanto, faz parte das hipersensibilidades anafiláticas do tipo 1, tá bom? Onde o IgE vem e se liga aos receptores de membrana do basófilo, e quando você entra em contato com o alérgeno, degranula-se a estamina e você tem o choque anafilático ou a alergia instantânea, certinho? Então, a gente revisou aí em lâmina as células e as funções do sistema das células leucocitárias, tá bom? Vimos aí também hemácias, vimos aí plaquetas, até tivemos a oportunidade de ver uma macroplaqueta, certinho, pessoal? E aí, com isso eu encerro, não é, as minhas análises práticas dentro da ciências morfofuncionais, encerrando aí o meu conteúdo teórico, prático, e desejando a vocês um bom descanso, né, para quem já se encontra aí de férias, aprovado, nas próximas semanas, né, e eu continuo aqui, né, com quem ainda vai precisar, né, de algum auxílio, alguma coisa, até o exame final. Certinho, pessoal? Então, um grande abraço, um beijo no coração. Obrigado, professor. Por nada.